Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de estudos aqui da comunidade Jeová Nissi. Estamos muito felizes, em especial hoje, porque na minha frente eu tenho Leonardo Bionta. Prazer é todo meu irmão. Gente, nós estamos vivendo tempos maravilhosos aqui. Temos aprendido muito a respeito da palavra de Deus, temos compartilhado muito e sido muito edificados por aquilo que estamos construindo aqui como igreja nos estudos bíblicos, que é, de fato, uma disciplina importantíssima e inegociável na vida de uma comunidade de fé. Estudar a Bíblia, falar sobre a Bíblia, esclarecer as Escrituras e trazer entendimento. Isso deve ser parte tanto da vida individual da pessoa quanto da vida coletiva dela como igreja. Então, nós estamos aqui a fim de crescermos juntos, falarmos sobre as Escrituras e crescermos juntos. Estou falando tudo isso também para você que está caindo de paraquedas, e também você que está caindo de paraquedas, eu quero te incentivar a vir conhecer a nossa comunidade de fé, que se reúne todos os domingos às 10 horas da manhã, aqui no nosso galpão, a fim de falarmos sobre Jesus, a fim de cantarmos e praticarmos o nosso culto, que inclusive é o nosso tema de hoje, né, Léo? Hoje nós vamos falar sobre um tema que nós já estamos discutindo há um tempo, temos falado entre a liderança da igreja a respeito desse assunto, compartilhado com o Diego, com o Léo, a respeito da liturgia da igreja, e temos orado a respeito disso porque entendemos o quanto a liturgia ela é fundamental e ela é parte fundamental da reunião da igreja. Liturgia fala de termos ordem na igreja. Então hoje nós queremos juntos, biblicamente, olhar para as Escrituras e compreender o que a Bíblia diz sobre a ordem do culto, sobre a organização do culto e sobre como o culto deve acontecer para que seja agradável ao Senhor e também para que ele seja edificante aos que participam. Não seja algo onde os que participam estejam apáticos do culto ou nem saibam o que está acontecendo. Em outras palavras, como fazer dessa 1h30 que nós nos reunimos um tempo proveitoso, um tempo edificante, um tempo que faz a diferença e que vale a pena. Antes de entrarmos no assunto, queria pedir para o Léo fazer uma oração para nós, por gentileza, Léo. Você que está na sua casa, nos acompanhe nessa oração, feche seus olhos, vamos concentrar o nosso coração aqui agora no Senhor. Pai, em nome de Jesus, como toda segunda-feira temos nos reunidos em Tua presença para falarmos sobre a Tua palavra, para sermos edificados por ela, para sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Oramos para que, além de nós, Pai, além desse momento aqui, desse estúdio, as pessoas que estão nos acompanhando via internet sejam edificadas, que o Teu Espírito Santo alcance a todas, de maneira que venha a Tua palavra transformar a vida de cada um. Que nos preserve, meu Deus, na doutrina da Tua palavra e que venha manter o nosso coração, meu Pai, fiéis à Tua presença, fiéis aos Teus mandamentos. Nos abençoe com a Tua presença, com a Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém. De forma introdutória, eu gostaria de colocar alguns tópicos que são fundamentais para que a gente tenha um ponto de partida a respeito do nosso assunto de hoje, de que, em primeiro lugar, o culto ele é fundamental na vida cristã. A prática do culto não é opcional à vida da igreja. E aqui eu coloco a igreja com I maiúsculo. Todos aqueles que dizem fazer parte da igreja de Cristo, da noiva de Cristo, do corpo místico de Cristo, não podem ter o culto como algo opcional nas suas vidas. O culto é central. Inclusive, Paulo vai dizer, não deixem de vos reunir como igreja. Não deixem de vos reunir como igreja. A reunião da igreja ela é fundamental na vida cristã. Tá? Não vou entrar em vários méritos ou profundidade do assunto, mas é fundamental para o indivíduo e para o coletivo. Tá? Não tem como ser corpo estando separados e não, meu Deus, não faz sentido nenhum aquele que justifica que crê em Deus, que faz parte da igreja, mas que não está presente em nenhuma parcela dela como as comunidades de fé presentes no mundo. Não faz sentido nenhum. Você está de duas uma. Ou dizendo que você não é a igreja de Cristo de fato, que você não crê em Jesus, mas você gosta de se justificar socialmente, ou você está perdido. Você está perdido, enganado e precisa compreender a realidade das Escrituras e da vida da igreja. Afinal de contas, não tem nem como você ser impactado pela igreja, nem impactar a igreja estando apática a ela, isolado a ela.
Então isso precisa estar cravado no nosso coração. A vida em comunidade de fé, ela é fundamento e não opção. A outra coisa que é importante a gente pontuar aqui, Léo, é que existe uma diferença entre o culto verdadeiro, aquele culto incentivado pelas escrituras, e aquele culto que por muitas vezes nós vemos dentro de comunidades, ou por muitas vezes nós em nosso coração desejamos, que é o culto que satisfaz os meus gostos. Uhum. O culto que satisfaz os gostos humanos. E esse culto que satisfaz os gostos humanos, ele acaba caindo numa seara problemática. Porque o culto não é sobre a gente. O culto é sobre o Senhor. O culto é sobre Deus. Então, se vamos ao culto a fim de que o culto nos satisfaça, a fim de que o culto sirva para nós como incentivo, como motivo, como cumprimento de tabela para com Deus ou qualquer coisa do gênero, nós estamos indo para o culto com a intenção mais errada possível, onde o culto precisa me agradar ou agregar a mim mesmo, e não ao todo, e não ao Senhor. Isso não nos isenta da nossa necessidade e missão de fazer com que o culto seja edificante. Mas é necessário que você entenda que nem tudo aquilo que é edificante é agradável ao teu gosto, muitas vezes. Né? Nem tudo aquilo que é necessário e fundamental, às vezes, é o que você escolheria se você estivesse pintando a sua casa. Né? Então a igreja não serve para te agradar num fim último, ela serve para agradar o Senhor. E essa é a grande pergunta norteadora que nos traz agora, ao fim dessa introdução, o princípio do nosso diálogo, que é como Deus quer ser adorado. Se o culto é sobre Deus, se o culto é sobre agradar a Deus, se tudo que nós fazemos como comunidade diz respeito a sermos fiéis e agradáveis ao Senhor, a grande pergunta é como Deus quer ser adorado. E com isso a gente consegue caminhar por uma linha de dizer, então, como deve ser o culto. Se Deus quer ser adorado de forma A, o culto precisa caminhar para o A e não para o B, e por aí vai. Tendo dito tudo isso, pessoal, o grande ponto que nós vamos entrar, e assim eu vou ler um versículo e passo a palavra para o Léo, diz que o culto é para Deus e não para nós. E nós precisamos entender que isso significa que o culto ele deve ser uma resposta ao Deus revelado. Nós não estamos cultuando a Deus para ele se revelar. Deus se revelou em Cristo Jesus, cremos nisso e, portanto, o cultuamos. Cultuamos naquilo que cremos e não naquilo que viremos a crer, né? É claro que quando cultuamos, nós aprendemos mais sobre o Deus a quem nós dizemos crer, de fato. Mas o culto ele é feito por aqueles que são conhecedores do Senhor e, por isso, a importância de conhecer o Senhor. Hebreus 12, 28 diz assim, ó, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Logo, a gente tem 2 pontos aqui. Como servir a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Deus é o centro do nosso culto. Pegando esse gancho, Roberto, essas 2 palavras, né, reverência e temor, quando você aplica isso na tua vida, na verdade, a primeira coisa que você faz, isso te dá um norte. Você trouxe ali os 3 tópicos, né? A primeira, a importância, o culto não é opcional, depois a diferença de um culto verdadeiro, e aí chega na pergunta, como Deus quer ser adorado. Quando você aplica a reverência e o temor na hora de adoração, a primeira coisa que você faz é perguntar como Deus quer ser adorado. A gente poderia caminhar pelo inverso aqui, né? Com reverência e temor, você pergunta, Deus, como o Senhor quer ser adorado? Aí você entende que, com essa pergunta, tendo a resposta disso, você vai ter um culto verdadeiro. Você vai prestar a Deus um culto verdadeiro. E após prestar um culto verdadeiro ao Senhor, você entende que ele não é opcional. Sim. Entende? Mas a gente faz, nós como seres humanos, enquanto não entendemos as verdades bíblicas, ou não somos convertidos, enfim, nós não
agimos com reverência e temor diante do Senhor. Uhum. E a gente vai, a maioria, né, se não todos, nós vamos para o culto buscando uma resposta para nossa Aham. vida. E não oferecer uma resposta para Deus. O culto, ele é... Eu vou usar esse termo, mas ele deve ser aplicado também da forma correta. O culto, ele é restrito para os santos. Uhum. Então, quando os santos, né, entendem que são santos, eles dão uma resposta para Deus e não recebem uma Com resposta. certeza. Né? Uhum. E é claro que Deus, em sua infinita misericórdia e graça, ele nos abençoa, ele nos agracia, ele também traz Aham. respostas às nossas necessidades. Mas nós, como santos, nós entendemos a nossa gratidão, tudo aquilo que Sim. Deus fez, então nós prestamos o verdadeiro culto a Deus, como Uhum. resposta. Com certeza. Com certeza. Inclusive, Léo, isso vai implicar em duas instâncias da vida da igreja em relação ao culto. Uma mais superficial, mas que é problemática, e uma mais profunda, vamos dizer assim. A primeira delas, mais superficial, eu diria que é a questão da igreja virar a organização da igreja se tornar uma série de roteiristas pensando em como vamos surpreender o público no próximo culto, né? Então a igreja sempre está tentando se manter no nível de um novo evento, a igreja sempre está tentando se manter no nível de uma nova tecnologia, sempre nós precisamos ter um pregador mais renomado, e nós nos colocamos na seara de servir as pessoas para que elas não se apartem da igreja. E a questão é a seguinte, se a pessoa se aparta da comunidade de fé porque ela não tem infraestrutura, ela não é da comunidade, entende? A infraestrutura não altera em nada a adoração que Deus recebe. Ela altera a nossa relação, facilita, faz com que as coisas sejam facilitadas, sejam melhores, sejam mais confortáveis. Mas para Deus não muda nada nós termos um LED a mais ou a menos em cima do púlpito. Para Deus não muda nada se a guitarra que o Léo está tocando ela é de R$500 ou ela é de 5.000. Agora, é óbvio que uma guitarra de 5.000 vai ser melhor, vai ser mais prazeroso, vai trazer uma ordem melhor pro culto e por aí vai. É só um exemplo, tá? Sim. É óbvio que uma igreja bem pintada é mais prazerosa de se estar, né? Mexe melhor com o nosso simbólico e com o nosso imaginário no que diz respeito a ser algo do Senhor, bem cuidado, bem zeloso e excelente. Valorizado, né? Mas a adoração que nós entregamos a Deus não tem por ponte ou por filtro a estrutura. Ela tem por ponte e por filtro a nossa intenção. Ou, como Jesus vai dizer, o que está no nosso espírito. Porque Deus espera que o adoremos em espírito e em verdade. Então, num cenário mais superficial, nós vamos criar igrejas que servem a pessoas. No sentido de virarem shows, né? No sentido de o pastor não pregar mais a verdade, ele prega aquilo que vai fazer as pessoas se emocionarem. Ele prega aquilo que vai fazer as pessoas se sentirem mais motivadas. E nem sempre o evangelho é motivacional. Às vezes é uma facada. Às vezes o evangelho é uma ferida. Muitas vezes o evangelho é uma ferida. Né? Muitas vezes a pregação ela é dor, ela é um tapa na cara. E também muitas vezes ela é uma mão carinhosa, né? Numa ovelha perdida. Às vezes, a pregação ela tem todas essas funções, portanto ela não serve para agradar o indivíduo, mas para promover sempre. O culto sempre vai promover adoração ao Senhor como Ele quer ser adorado. Tendo dito tudo isso em relação ao culto não ter o ser humano como centro, tem uma citação do John Piper que aí seria a esfera profunda do que eu estou te falando, porque isso aqui eu acho que está um pouco mais intrínseco na vida, na mentalidade das pessoas, que é o seguinte: as missões não são o alvo fundamental da igreja. O John Piper está falando aqui sobre culto. Tá? A adoração é. As missões só existem porque não há adoração. A adoração é fundamental, não as missões, porque Deus é essencial e não o homem. Missões estão direcionadas para pessoas. A adoração está direcionada para Deus. Quando falamos de culto, o culto ele não é um ambiente missional necessariamente. Ele é um ambiente de adoração. Ou, como o Léo acabou de falar, o culto ele é feito pelos santos. Mas o próprio princípio da adoração de alcançar a Deus
faz com que isso frutifique na vida dos eleitos. Uhum. E uma pessoa que está se encontrando com o Senhor através da vida da comunidade pela primeira vez, ou ela está retornando para os braços do Senhor, vai ser alcançada. Não porque você cultuou para ela, mas porque a própria presença do Deus adorado se revela e traz transformação ao coração do homem. Afinal de contas, não tem como pensarmos diferentes como a Bíblia, quando a Bíblia está nos dizendo que é o Espírito que convence o coração do homem. Portanto, o centro do culto não é invocarmos argumentos bacanas para pessoas serem convencidas. O centro do culto é invocarmos o Espírito que convence o coração do homem. E como alcançamos o coração do Senhor de forma agradável? Com adoração. Quando a palavra de Deus diz, aquele que quiser, né, achar ou ganhar a própria vida, a perderá, isso se aplica na vida como um todo, né? Nós passamos por várias situações, várias fases da vida e vários problemas, né? E todas as vezes que a gente tenta resolver esses problemas, obter respostas, todas essas situações com uma perspectiva, olhando para a nossa própria vida de forma antropocêntrica, nós acabamos nos perdendo. Quando nós procuramos agora, né, falando sobre culto, quando nós procuramos ir ao culto em busca da nossa própria vida, a gente acaba se perdendo e não oferecendo um culto verdadeiro ao Senhor. Quando nós buscamos obter respostas para nós mesmos, nós estamos buscando a nossa própria vida e não a do Senhor. E daí a gente usa Deus ou aquilo que Deus oferece, os meios que Deus oferece, para tentar resolver a nossa própria vida. E, na verdade, a gente não passa de pessoas perdidas, né? Então, todas as vezes, isso aplica em todas as áreas, né? Sim. Quando nós estamos passando por dificuldade, ou pegando esse exemplo de salvar as pessoas, das missões e tudo mais. Se uma pessoa está perdida e ela vai para um culto, né? E esse culto é totalmente direcionado ao Senhor, é um culto verdadeiro, nós não estamos oferecendo isso de forma para a vida da pessoa, mas negando a nossa própria vida e olhando para a vida do Senhor. E automaticamente o Senhor, como consequência, e a sua presença, né, abrange a todos, ele vai impactar. É exatamente isso que você falou. Então, quando nós negamos a nós mesmos, mas procuramos oferecer a nossa vida ao Senhor, ele que se encarrega do restante. Né? A presença de Deus, ela é salvífica por si mesma e pedagógica. Né? A própria presença de Deus, ela é suficiente para salvação e para ensino. Né? A presença de Deus é o que faz um homem olhar para si mesmo e dizer: preciso porque sou pecador. Me arrependo. É a presença de Deus, não é um argumento bacana. Por mais que às vezes, através do argumento ou da dialética ou através de uma ministração, aí o Espírito Santo trabalha através daquilo ali. Mas é sempre o Espírito Santo. É o Espírito Santo convencendo o coração do homem. Existe um perigo muito grande, como o Léo falou, de nós termos um culto antropocêntrico. Êxodo 32, 4 ao 5, narra exatamente um culto problemático desses. Onde olha o que acontece e olha como muitas vezes tem relação com você de forma aplicada. Ele os recebeu das mãos deles, deu forma ao ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Ó, nós estamos falando do povo no Êxodo, tá? Então disseram: este é o seu Deus, ó Israel, que tirou vocês da terra do Egito. Fizeram um bezerro de ouro e disseram: esse aqui é o Deus de vocês, ó, que tirou da terra do Egito. Quando Arão viu isso, ele edificou um altar diante desse bezerro e proclamou: amanhã haverá festa ao Senhor. O que nós encontramos aqui em Êxodo? Um culto em nome de Deus, onde o centro era um bezerro de ouro. O que nós encontramos muitas vezes no nosso culto ao Senhor? Um culto em nome de Deus, onde o centro sou eu. Um culto em nome de Deus, onde o centro é a comunidade. Um culto em nome de Deus, onde o centro é o entretenimento. Um culto em nome de Deus, onde o centro é o dinheiro. Um culto em nome de Deus, onde o centro é qualquer outra coisa e, então, é uma idolatria. Transforma Deus no caminho. Né? É claro que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, mas ele é o caminho para onde? Para Deus, e não o caminho para qualquer outra coisa. E nós transformamos Deus em um caminho, né? Deus é o alvo, não o caminho.
E nós acabamos transformando Deus num caminho para qualquer outra coisa, que no final das contas somos nós mesmos, a Sim. nossa própria vida, as Um nossas caminho vontades. egoísta, né? É um caminho totalmente egoísta e humanista, né? Volta sempre para o ser humano. Então, por isso que a gente troca Deus, em vez de Deus ser o alvo, Deus ser um caminho, né? Aí, Deus me dá isso, me dá aquilo, resolve isso na minha vida e tudo mais. E quando Exato. Deus você chegou no teu objetivo, você ganhou aquilo que você queria, você resolveu a tua causa, o caminho já não é mais necessário, porque você já chegou no Sim. teu alvo, né? Mas quando a gente entende que Deus é o alvo, nós usamos todas as outras coisas como ferramentas Como e Jesus ferramentas como para nos caminho aproximar dele, né? para nos aproximar dele. E cada vez quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente percebe a eternidade de Deus e nunca é saciável. A gente sempre quer buscar mais a Deus, né? Uhum, conhecer mais do Senhor. E, é, e então, nós entendemos dessa forma que o culto ele precisa adorar ao Senhor. Por isso, a pregação precisa adorar ao Senhor. E a pregação, quando ela é coerente, bíblica, ela adora ao Senhor. Uhum, O louvor, quando entoado em espírito e em verdade, ele adora o Senhor. uhum, As orações em comunidade, elas adoram ao Senhor, né? A comunhão dos irmãos adora ao Senhor. uhum. Estarmos reunidos é o princípio da adoração da comunidade de fé. Estarmos reunidos, né, adora ao Senhor. Então, todas essas coisas precisam ser conduzidas para um objetivo de adoração ao Senhor. Em segundo lugar, a liturgia é um meio de formação espiritual. Liturgia, meu irmão, quando a gente fala liturgia, a gente está falando de organização do culto. É cronograma, vamos Uhum. dizer assim. O cronograma do culto, a ordem do culto, as coisas organizadas e pensadas, é um meio de formação espiritual. Porque a liturgia, a forma como o culto acontece, ensina, Uhum. molda a nossa mente e o nosso coração em relação ao Deus a quem a gente crê. Se nós estamos em uma comunidade onde o culto é desordenado, a nossa mente é condicionada à ideia de um Deus desordenado. Uhum. E muitas vezes nos satisfaremos em acreditar que Deus está satisfeito com a nossa desordem. Se estamos em uma igreja, né, numa comunidade que não preza por uma liturgia saudável, em alguma coisa vai ter goteira, Uhum. entende? Espiritualmente. Em algum lugar vai ter uma goteira. Romanos 12:2 diz assim, ó. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ordem é importante porque é na ordem que Deus renova a nossa mente. Deus usa, a partir de Deus e não dos padrões deste mundo, nós não organizamos o culto com as coisas que nós achamos bacanas, né, com os padrões deste mundo. Nós organizamos o culto de acordo com o Senhor, porque é o Senhor que se encarrega de moldar a nossa mente e, por si, então, trazer ensino. O culto, ele tem um fator simbólico na mente das pessoas. A repetição tem um fator simbólico na mente das pessoas. Uhum. Domingo a domingo nós nos lembramos, nós vivificamos, nós renovamos as nossas forças, porque o culto é pensado liturgicamente em adoração, e esse princípio de o culto ser ordenado renova, sabe? Uhum. Liturgia, gente, ela é pedagógica, Sim. porque é no culto que uma pessoa aprende como se achega a Deus. Num culto você aprende como que esse tipo de pessoa que se diz cristã adora o Senhor. Quando eles falam da palavra, como eles falam? Por quanto tempo? De que forma? Uhum. Que tipo de linguagem usam? Que tipo de reverência tem em seu coração? E a repetição de uma pessoa participando do culto, onde ela vai tomando forma, a mente dela vai sendo renovada de acordo com o culto, de acordo com a prática espiritual da vida de comunidade, Uhum. até que um dia ela se torne integração, né? Ela seja integrada a esse culto. Sim. Para o novo convertido, é um processo de integração, é pedagógico, ensina. Para um cristão com tempo de fé, é um renovo. Uhum. Você está sempre se lembrando, e você está sempre centrando a sua semana a retornar para aquele lugar onde o foco é a comunhão dos santos em adoração ao Senhor, né? E por aí vai. Eu gosto de ter esse entendimento na minha cabeça do seguinte, né? O culto público, né? O culto quando ele é
realizado com o corpo de Cristo, com as pessoas da comunidade, ele nada mais é do que a reflexão do teu culto individual. Toda a nossa vida ela é pautada, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso mais para frente aqui do estudo, mas ele é pautado, a tua vida deve ser um culto a Deus. Se a tua vida no individual não é um culto ao Senhor, no coletivo ele também não vai ser, porque no coletivo ele não é segundo aquilo que você propôs, muitas vezes. Ele é para a edificação de todos. Por isso a liturgia ela é mais importante do que os dons nesse momento. Paulo, lá em Coríntios 13, se eu não me engano, ele vai falar que não, desculpa. Ele vai falar sobre os dons do Espírito, né? Mas ele vai falar assim, e é em Coríntios. Ele vai falar assim, se você for falar em línguas, que haja intérprete. Ele está dando ordem Ele está a dando todos ordem. esses dons, né? Exatamente. E se você for falar em outras línguas, que haja intérprete. E se há mais do que um que fala em línguas e está no meio de vocês durante o culto, que seja um de cada vez. Que seja ordenado. Claro. Então não adianta nós demonstrarmos os nossos dons a Deus de forma bagunçada. A desordem não agrada ao Senhor. Não agrada ao Senhor. E não edifica o homem. E não edifica. Quando você faz algo no culto, né, de forma sem uma ordem, sem um sentido, de que maneira isso vai impactar a cabeça das pessoas? Porque muitas vezes você sabe, de maneira individual, o que cada um significa, mas como um todo ele deve agradar primeiramente ao Senhor e após isso refletir na nossa vida. Sim. Então, muitas vezes a gente quer colocar eventos e coisas para chamar a atenção das pessoas, isso é um belo exemplo de desordem. Por exemplo, eu vou fazer um evento aqui porque as pessoas não estão vindo na igreja, eu quero fazer alguma coisa para atrair elas. E aí eu faço um show, eu chamo uma banda para fazer um show, eu chamo um pregador conhecido e tal. Tudo isso com qual intuito? De adorar ao Senhor? Não. De chamar pessoas. Expansão. É marketing, atrair né? pessoas. É a mesma coisa que você contratar o Guga para tirar uma foto com o seu shampoo novo. Exatamente. Então, você chama isso... Não, o culto... Daí, voltamos àquilo que você citou agora há pouco, né? Sobre a questão do povo em Êxodo. Citamos Deus, usamos o nome do Senhor, falamos que aquilo é para o Senhor, mas nada mais é do que para as pessoas. As pessoas não estão indo pelo Senhor. Não, e assim pelo evento. E por isso que elas tornam o culto como opcional. Aí, o que acontece? Acabou o evento, acabou o culto. Elas vão para suas casas e não cultuam ao Senhor. Não cultua o Senhor, não tem uma vida prática. Tem uma música do David Keelan que eu gosto muito, que ele diz que minha vida cante a ti. E isso é uma verdade. A nossa vida inteira, no total, no completo, um grande culto. É um grande culto, é uma canção ao Senhor. Nós estamos fora do templo, nós estamos cultuando. E quando nós viemos para o templo, todo mundo que já cultua fora do templo, agora em comunidade, expressa isso de forma pública, né? Amém. O nosso culto, ele segue um padrão bíblico, certo? E nós podemos aprender um pouco sobre isso em Atos 2:42, quando fala sobre a igreja primitiva. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso fala sobre o compartilhar das doutrinas, das cartas, né, dos escritos dos apóstolos, daquilo que era necessário, seja em forma de pregação ou de forma dialética, como acontecia também a seu tempo. Na comunhão, olha como a comunhão ela tem papel central, tá? na vida da igreja, no partir do pão e nas orações. Então, o culto, ele precisa, e de forma inegociável, ele precisa ter essas 4 coisas. Não existe culto ao Senhor sem oração, afinal de contas, como você cultou ao Senhor sem falar com Ele, né? Não existe culto sem o partir do pão, nós estamos falando do compartilhar da ceia de Cristo, né? E também do próprio contribuir um para com os outros, um ser força para o outro. Dividir a vida, né? Comunhão, afinal de contas, não adianta nada sentarmos um do lado do outro se não há comunhão entre nós, se não há um elo. E a doutrina. Então a pregação ela tem esse princípio de edificar a doutrina na mente das pessoas, de ensinar as pessoas a vida de doutrina, a moral cristã, a vida prática cristã e por aí vai. Exato. Eu até ia citar, por que as pessoas, e aqui na comunidade a gente já falou disso algumas vezes, você vai vir aqui no culto, o que você vai ver acontecendo aqui, para a glória de Deus? Louvor e palavra.
né? E, claro, no dia marcado ali a ceia e por aí vai, e a comunhão também, isso é gerado principalmente no início, no começo do culto, durante a semana. Então é isso. E no próximo culto, o que vai ter de diferente? Nada. É palavra, louvor, a ceia e a comunhão com os irmãos. E daqui a 6 meses, o que vai ter aqui na igreja? A palavra, o louvor, a comunhão com os irmãos e o cear para lembrar dos feitos de Jesus. Sim. E daqui a 10 anos, se Deus nos permitir, você vai chegar aqui, você vai encontrar a palavra, o louvor, a comunhão com os irmãos e o partir do pão. Por quê? Porque isso é didático, é pedagógico e nos ensina a manter a nossa vida em fidelidade, em liturgia, em organização e ordem diante do Senhor. De culto. E trazendo sempre aquilo que é essencial e fundamental. Essencial e fundamental. O resto é anexo, né? Exato. Essencial e fundamental. Deve existir, a nossa grande pergunta, né? Como Deus quer ser adorado? Deve existir seriedade na nossa adoração diante de um Deus que é santo. Com certeza. Igreja, a comunidade de fé, falando de igreja com maiúsculo, não do lugar, mas quando a igreja se reúne, deve haver reverência. Entenda isso, meu irmão. Deve haver reverência. Lugar de culto é um lugar de reverência. Não é um lugar de conversinha. Não é um lugar de roupas que não são modestas. O lugar de culto não é um lugar de palavras de baixo calão. O lugar de culto não é um lugar de desordem e de coisas que desacatam ao Senhor. O lugar de culto é o lugar onde nós nos reunimos com o maior nível de excelência possível. O meu pai sempre falava isso para a igreja, eu lembro disso, e eu sempre tive isso no meu coração. Você não precisa andar num padrão, por exemplo, de roupas para estar na igreja. Mas dentro do seu estilo, você precisa entender que as suas melhores roupas devem fazer parte do culto. Sim. O que isso significa na vida prática? Olha que interessante. Sempre que você compra uma roupa nova, que ela é muito legal, você aguarda. Muita gente tem essa prática, né? Guardar para um momento especial. Que momento é mais especial do que o culto do Senhor? Se nós guardamos uma roupa nova, tá? Para ir a um casamento que só existe porque Deus criou. Se nós guardamos uma roupa nova para ir num aniversário, para ir num jantar, e todas essas coisas que Deus nos permite viver nessa terra, por que nós não teríamos o maior prazer de nos vestir para o Senhor? Quando Ele é a primazia de todas as coisas. Eu estou dando um exemplo a respeito de roupa, mas para que isso abranja tudo na nossa vida. A forma como você acorda num dia de culto, como você acorda, o que você faz antes do culto, como está o seu coração em relação e posicionado ao Senhor, tudo isso é reverência e temor. O ambiente de culto é um ambiente de reverência. Eclesiastes 5:1 diz assim, guarde o pé quando for à casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois estes não sabem que fazem mal. A irreverência na igreja, hoje ela é muito comum, tá? É muito comum a gente ver as pessoas de forma irreverente dentro da igreja. E por muitas vezes, só porque nós dizemos que nós somos o templo do Senhor, nós somos o ser humano e não esse galpão aqui, não significa que esse galpão aqui e a nossa reunião aqui não deve ser uma reunião de referência. Afinal de contas, nós consagramos essas coisas ao Senhor. Nós dizemos, Senhor, isso aqui serve para cultuar a Ti, para reunir a Tua comunidade. E nós fazemos muitas vezes na igreja aquilo que nós não faremos nem em casa. Somos porcos com o banheiro da igreja, olha um exemplo. Nós somos porcos com o banheiro da igreja. Nós somos porcos com as coisas da casa do Senhor. Nós não temos zelo e cuidado. Inclusive é um tema que nós estamos querendo abordar, que é a mordomia das coisas do Senhor. Nós não temos zelo e cuidado com as coisas do Senhor. Gente, é lugar de reverência. Se você não tá afim de estar ali, vaza. Mas não atrapalhe o culto. Não faça de qualquer forma. Não atrapalhe o culto. Sabe, não atrapalhe o culto dos teus irmãos. É necessário ter respeito, obediência e reverência. E essa é a adoração que Deus procura. Amós 5, 23 e 24 fala sobre a adoração que Deus rejeita. E ele diz assim, afastem de mim o som dos seus cânticos, porque não ouvirei a melodia das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. O que Deus está dizendo, vocês cantam, vocês tocam, vocês podem até ser bons tecnicamente no que fazem, mas eu não encontro justiça e juízo entre vocês. Então eu não receberei. E aí a gente volta
daquilo que a gente comentou agora há pouco sobre a nossa vida cristã, né? A nossa vida de culto. Porque é uma pessoa que ela não tem o cuidado, por exemplo, como você citou o exemplo ali do banheiro, ela não tem o cuidado com o banheiro da igreja, bem provavelmente ela não tem o cuidado com o banheiro da própria casa, né? A pessoa que ela não se importa em organizar e ajudar e contribuir com os seus dons, as suas habilidades durante o culto na igreja, ela não se importa em ficar quieta, né, no culto e respeitar os outros, provavelmente ela não faz isso na própria casa ou no meio que ela é mais, digamos assim, familiarizada, né? Não. Então, é o reflexo. E com certeza, se Deus não recebe o teu culto no dia de culto, no domingo de manhã, no domingo à noite, no dia que você vai para a igreja, com toda certeza ele não está recebendo o teu culto no secreto, o teu culto na tua vida. A tua vida não cultua ao Senhor. Né? Cara, pergunte para uma pessoa que faz faxina numa igreja grande, numa comunidade grande, tá? Pergunta para ela isso aqui, ó. Quantos chicletes você tira debaixo de um banco? Uhum. É muito, cara. É. Quando eu era pequeno, eu ficava nessa viagem, sabe? Ficava na igreja, daí eu via que tinha chiclete embaixo das cadeiras e eu pensava, cara, quem que, em sã consciência, num lugar que é destinado à glória do Senhor, tá? As pessoas não têm a reverência de colocar um chiclete. Você não deveria fazer isso em lugar nenhum. Quem dirá na casa do Senhor, entendeu? Mas isso mostra por muitas vezes a forma porca como nós tratamos o evangelho. E isso vai se refletir em tudo. Uma pessoa que não tem reverência na ordem do culto, ela não tem reverência para lidar contra o seu pecado e a sua imoralidade. Entende? E muitas vezes isso é falado no culto e não que essa frase não seja verdadeira. A frase é verdadeira. Por exemplo, se coloque de pé para lermos a palavra, em reverência à palavra. Isso é uma frase autêntica e verdadeira. Mas reverência à palavra é quando praticamos a palavra. Sim. Então, muitas vezes, nos colocamos de pé durante o culto em reverência, entre aspas, à palavra de Deus, mas nós não praticamos a palavra, que se aplica em todas as áreas. Eu não vou jogar um chiclete na rua. Eu não vou jogar um chiclete embaixo do sofá da minha casa. É educação básica. Não precisa aí ser eu vou crente, pra igreja, né? E eu coloco o chiclete no banco da igreja. É um exemplo ridículo, né, cara? Que eu nem ajudo a limpar. Sim. Entende? É um exemplo ridículo, né? Mas alguém limpou o vaso, por exemplo, que você foi lá e com toda a sua mira de sniper, você errou. Então limpa. É uma coisa que você tem que fazer na sua casa. Quem dirá na casa do Senhor? Não sei porque a gente entrou nessa seara de falar disso, né? Mas, cara, eu acho que é o exemplo mais baixo que a gente poderia dar. Porque acontece na vida prática. Mas é importante falar, é básico, mas isso parou de ser comentado e falado porque... Foi tratado como normal, né? Hoje em dia, todas as coisas estão num nível tão profundo de secularização, de como é que diz, de relativização, né? Que essas mínimas coisas perderam o seu valor. Você vai à igreja como vai no shopping, né? Exato, começa daí. Você citou sobre as roupas, isso é importantíssimo. Se você não tem decência na tua vida em vestir as suas roupas, você não vai ter durante o culto. E, gente, o culto é pro Criador do universo, pro dono da tua alma. Exatamente. Por que você não vai ser reverente no culto e por que você não vai ser reverente durante a tua vida cotidiana, sendo que Deus vê a todo momento? Exatamente. É sobre o meu melhor pro Senhor. Qual é o seu melhor pro Senhor? Não é sobre você precisar ter um terno para a igreja, não é sobre isso que nós estamos falando. Muitas pessoas, desculpa te cortar, mas muitas pessoas têm, é porque eu não recebo uma oportunidade de cantar na igreja. Espera aí, você tem essa habilidade? Você tem um dom de cantar? Você canta bem? Sim. Canto. Você canta fora do culto? Com prazer? Você canta no banho? Simplesmente quando ninguém está olhando, você tem o desejo de louvar. Falamos, né, que o louvor é uma das coisas fundamentais do culto. Você tem o desejo de louvar ao Senhor quando ninguém vê e expressar a tua voz no mais alto nível que você conhece de técnica, quando ninguém vê. Eu tenho. Então, converse talvez com o pessoal da igreja e se coloque à disposição. Você não canta pra Deus ir no chuveiro às vezes, cara. Exato. Você canta qualquer outra coisa. Você canta qualquer outra coisa. Daí no culto, porque tem uma plateia
entre aspas, te olhando, Sim. você quer expressar o teu dom. Você coloca aquilo ali como objetivo, né? Mas Você está cultuando ao Senhor? Não, não está. Você está cultuando a si mesmo. Exatamente. A si mesmo, atraindo a atenção para ti. E Deus não recebe esse tipo de culto. Você se torna o bezerro. Exato. Boa. Você é o bezerro, né? Exato. E não o Senhor é o centro. Pra gente finalizar, Léo, porque o nosso horário já está se passando, por último, a última coisa que nós temos a comentar aqui rapidamente, meus irmãos, é sobre a palavra. Eu gosto de pensar o seguinte, tá? Eu entendo uma coisa. Às vezes eu ouço algumas pessoas falando que a pregação é o centro do culto. Eu gosto de entender a palavra como o centro da liturgia, da organização do culto, do cronograma. Uhum. Mas eu entendo que o centro do culto é a comunhão dos santos. Afinal de contas, não faria sentido nenhum ser a palavra, então eu posso pegar em casa e ficar pregando pra mim no espelho, certo? O que faz o culto dos santos ser o culto dos santos, ser a reunião da igreja, é estarmos reunidos, é a comunhão. Sim. E essa comunhão dá sentido à pregação da palavra. Mas, liturgicamente, quando nós falamos de cronograma, a parte mais essencial da nossa organização, daquilo que nós fazemos enquanto comunidade, enquanto pessoas reunidas em comunhão, é falar sobre a palavra de Deus, falar sobre a doutrina, falar sobre as coisas de Deus. 2 Timóteo 4:2 nos traz uma exortação, dizendo: pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoeste, repreenda, exorte. Um disclaimer rapidinho aqui, ó. Tá vendo que tem repreender e exortar na mesma frase? Às vezes a gente fala de exortar como se a pessoa estivesse repreendendo. Não, exortar é motivar alguém. Por mais que essa motivação seja repreensiva. Mas é motivar alguém. A exortação tem o fim de motivar, com toda a longanimidade doutrina. Então, olha que importante. Pregue a tempo e fora de tempo. Púlpito não é lugar de entretenimento. Púlpito não é lugar da minha opinião. Eu não prego o que eu acho. E tem uma coisa que eu adotei pra minha vida que eu coloquei no meu coração. Que é o seguinte, Léo. A pregação nunca deve estar no nível do pregador. Porque se, quando eu estou lá na frente, a pregação estiver no meu nível, ela está num nível muito baixo. Muito baixo. Então eu sempre tenho que estar preocupado em pregar no nível de Cristo. E Cristo é muito mais elevado do que eu. O que faz com que muitas vezes eu precise pregar sobre erros que eu cometo, fracassos que eu cometo, porque somos todos seres humanos. Não justifica você viver em imoralidade e estar no púlpito, não é isso que eu estou falando. Mas desafios que nós vivemos e por muitas vezes estamos ali redimindo e dizendo: Senhor, dá-me graça para falar sobre algo que eu tenho tanta dificuldade. Isso dá uma pauta para um próximo estudo. Inclusive dá uma pauta para um próximo estudo. A Bíblia também diz em Romanos 10:17 que e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então olha a importância da palavra. A fé vem pelo ouvir. Olha como o Espírito Santo convence e trabalha no coração do homem através do instrumento da palavra, da pregação. A fé vem pelo ouvir, não qualquer coisa. Não o quanto você era sofrido e agora você tem uma vida legal. Não o quanto você era traficante, travesti, teve 15 doenças terminais, né? Esses caras aí que ficam 40 minutos pregando sobre como era uma desgraça e 3 minutos falando sobre como Deus é bom. Não é isso. É quando se prega a palavra de Deus. E olha como isso... Perceba, nós estamos falando sobre culto e liturgia do culto e a importância da palavra na liturgia do culto. Olha como isso é pedagógico. Se nós vamos no culto público e a gente se reúne ali e o centro do culto público de forma litúrgica é a palavra, quando nós entendemos isso, deixamos essa pedagogia, esse ensino entrar no nosso coração e levamos isso para a nossa vida, todas as vezes que nós nos reunirmos em comunhão com os irmãos, nós vamos falar sobre o quê? Sobre Deus. Sobre a palavra. Quando nós vamos evangelizar alguém, nós vamos fazer o quê? Falar sobre a palavra. Quando nós precisamos exortar ou ser exortados na vida, nós vamos procurar aonde? Na palavra. Então, olha como é pedagógico para a vida. O culto nos traz uma forma de levar a vida, de enfrentar a vida. Como que eu devo enfrentar a vida? Agora, praticamos o culto verdadeiro, praticamos o culto no individual e refletimos isso no culto público, sim, e olha como o culto público se torna pedagógico para a nossa vida. Na nossa vida, nós devemos louvar ao Senhor a todo tempo, na alegria e na tristeza, nós devemos pregar a palavra e nos deixar ser edificados pela palavra, nós devemos viver em comunhão com os irmãos, fora das 4 paredes do templo. Sim. Nós devemos compartilhar, cear, com os irmãos, em memória de Cristo, fora do culto também.
Então, é muito pedagógico, nos traz uma base muito profunda e sólida para nós levarmos Sim. a nossa vida. Amém. Amém. É isso, É Léo. isso. Quero apenas finalizar dizendo que mais vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Que esse seja o centro Glória do a nosso Deus. culto e a nossa motivação para a criação e ordenação de qualquer liturgia em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que o Senhor esteja contigo, graça e paz ao seu coração. Nos vemos no domingo de manhã às 10 horas, porque você vem. Eu sei que esse domingo você vem. Você vem nos visitar, você que é de fora, vem nos visitar, conhecer nossa comunidade e nós teremos a honra de, junto com você, estarmos aqui participando de mais um culto de adoração ao Senhor. Deus Com certeza. abençoe. Deus abençoe.